Boa tarde a todos que aqui estão, a todos que nos veem, nos ouvem. Boa tarde, Bauru. O assunto é: paga ou não paga? Recebe ou não recebe? A sua rua vai ou não vai ser asfaltada? Pois eu tenho aqui uma ótima notícia. Moradores de Santa Edviges, no dia 31 de julho de 2015, agora recentemente, a Prefeitura recebeu R$ 812.141 para pavimentação com construção de guias e sarjetas, rampas de acessibilidade e drenagem pluvial do bairro. Se já está em caixa, eu já não sei, mas houve a liberação pelo Ministério das Cidades para o município de Bauru. É uma boa notícia. Quando se tem dúvidas se o PAC sai ou não sai, receber esse montante de quase R$ 1 milhão exclusivamente para essa finalidade é bom, é uma boa notícia. Então, vamos comemorar. Acho que vale a pena discutir isso. E essa Câmara cumpre o seu papel no sentido de cobrar com veemência, como fez o nobre vereador Natalino, essa demanda. O vereador Moisés Rossi colocou uma situação bastante interessante. Nós procuramos e devemos ter uma harmonia entre os poderes, legislativo, judiciário e executivo. Se falou muito aqui da questão do Tribunal de Contas, da discricionariedade que cabe ao tribunal e principalmente dos seus critérios. Está em voga uma discussão no judiciário muito atual, muito presente, a questão do critério, da hermenêutica, da base de conhecimento que o juiz tem para poder decidir. Ele decide conforme a sua consciência ou segundo o estamento da lei, segundo o paramento legal que norteia e iguala os conteúdos. É dito que há uma crise no Brasil. Em última análise, essa crise é uma crise de valores. É dito que o Brasil está em crise porque a classe política não esteve à altura dos problemas. Quem é a classe política? Eu prefiro dizer que quem está no poder, e o poder é legislativo, judiciário e executivo. Então, sim, o legislativo faz parte do problema e da solução, costumo dizer aqui. E os juízes, os magistrados, os promotores, os procuradores também fazem parte. E num país presidencialista, obviamente que o executivo prepondera. Seus erros são amplificados, seus erros têm mais repercussão na vida das pessoas. E o governo atual, que reeleito, errou. E não é uma posição sectária, partidária, é apenas o produto final de que nós estamos vendo um país em crise, um país com dificuldade em diversos conteúdos, mas principalmente econômico. A crise é de valores, mas não valores financeiros, valores morais, e principalmente pela falta de ética. A ética da alteridade, a ética daquele que respeita o próximo. O Brasil está em crise, e o Brasil somos nós. Aí eu te pergunto, você está em crise? O Brasil não é um mapa no caderno. O Brasil não é uma referência abstrata. O Brasil é um país, querendo ser nação, composto por pessoas, e essas pessoas somos nós. Em algum momento nós erramos em ser o que somos, porque fomos nós que escolhemos o caminho que trilhamos. Somos nós que escolhemos os nossos representantes, e por um atraso institucional não escolhemos, por exemplo, o judiciário, diferentemente dos Estados Unidos, onde os promotores, por exemplo, são escolhidos pela população. De qualquer forma, a crise que vivemos é decorrência do que somos. Ainda um país em amadurecimento. Ainda um país com fragilidade institucional.
lembrando que as instituições são feitas por pessoas. Não existe também a entidade abstrata, qualquer que seja ela, relativa ao poder, aos poderes constituídos. Estão lá pessoas, pessoas como nós, que por um motivo ou outro lá estão. Então, quando o vereador Moisés Rossi toca no assunto da decisão dos juízes e dos tribunais, o que permeia essa decisão é uma discussão muito atual, há toda uma questão doutrinária por trás disso, e cada vez mais a gente vê nas decisões do STF, do Superior Tribunal Federal, contingências que nos fazem questionar, de fato, quais são os critérios. De qualquer forma, é uma reflexão importante levantada pelo vereador, que também me faz pensar e muito, e como representante do povo, agir objetivamente nisso, qual seja, questionar em algum momento algumas decisões dos outros poderes. Ou fazemos com muita pertinência e fluência a questão do executivo, mas há também de se questionar algumas coisas do judiciário, apesar de que, nesse momento de crise, o judiciário tem dado mostras cada vez mais substanciosas de que é um poder disposto a mudar a história do Brasil. E está mudando. A base da justiça é a igualdade. Se não temos igualdade de direitos, não temos nada. A democracia é um artefato, é uma ficção. Então, mais do que nunca, o judiciário tem demonstrado, sim, pertinência ao momento de crise e de correção dessa crise. Basta nós acompanharmos isso. Esse vereador anda muito preocupado com as dívidas do município, com aquilo que representa o pagamento das aposentadorias dos funcionários, com aquilo que representa a dívida da Coab e quanto deve a prefeitura de precatórios. Este vereador pediu oficialmente, enquanto vereador, o montante a ser pago no final desse ano. E temos o valor de R$ 8.114.481 a serem pagos no dia 31 de dezembro, referente a demandas de 2 anos atrás. Então, mais do que nunca, é importante sabermos qual é o tamanho da nossa dívida. Mais importante ainda é saber que a legislação referente aos precatórios começa a mudar. Você tem direito a um precatório, o seu bisneto corre o risco de receber, porque você, durante a sua vida, nunca receberia. Está em tramitação no Congresso Brasileiro e no STF também, a questão é de se discute, o prazo de 5 anos para pagamento dos precatórios. Isso implica numa mudança substancial na confecção do orçamento dos municípios. Aguardamos, então, uma evolução relativa a essa demanda. Outra demanda que temos nos debruçado há bastante tempo, já na primeira legislatura, na nossa primeira gestão da primeira legislatura, é a questão dos grandes devedores do município. Fizemos a formulação da criação de uma comissão, de um grupo de trabalho específico para trabalhar essa demanda, que representa muito. E hoje, de uma maneira muito categórica, de uma maneira elegante e pertinente, uma matéria do jornal reforça a necessidade de que haja uma metodologia específica para cobrar os grandes devedores, porque os pequenos pagam. Os pequenos têm vergonha na cara, a questão moral, a questão de formação e de compromisso. Os pequenos, na sua grande e enorme maioria, pagam. O problema são os grandes devedores que usam as entrelinhas da lei para subjugar o erário público e não pagar. Então, há necessidade de um grupo multidisciplinar, obviamente focado na questão de direito, para que esses grandes devedores sejam cobrados com a devida competência e pessoas voltadas exclusivamente para isso. A nossa proposta foi dito que não era pertinente, porque já havia uma estrutura de trabalho voltada para isso, mas percebemos que não tem sido eficaz. E o jornal antecipou a resposta oficial que ainda aguardo do prefeito e do executivo, no sentido de mostrar qual foi o índice de adimplência, ou seja, de pagamento dos grandes devedores, para que a gente veja de maneira clara se está sendo eficaz ou não essa cobrança. Pela matéria hoje do jornal, parece que não está sendo feito adequadamente. Então, mais do que nunca, a necessidade de questionar, ajudar, e eu faço base do prefeito municipal. Fui eleito porque estava
acoplado à sua demanda, às suas propostas, e aí, nesse sentido, procuro ajudá-la no que seja possível, mas dentro de um espírito crítico e numa harmonia de poderes verdadeira. Então, mais do que nunca, o momento é de apreensão em função da crise, e vamos aguardar a evolução desse Brasil, que merece mais do que está recebendo. Muito obrigado, senhor presidente.